E aí pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia. Na aula de hoje a gente vai estar falando, de um grande continente, seja em questão de extensão territorial ou influência no mundo, né? Vamos começar a falar da Europa, tá? Essas diversidades culturais e econômicas que a gente tem nesse lugar, tá? Uma breve introdução aqui, né? A Europa reúne um total de 50 países, né? Sendo que 2 deles também fazem parte da Ásia, a Turquia e a Rússia, né? Então a gente tem já esse pequena característica da Europa, tá? A população europeia, em dados recentes, né, é de 740 milhões de habitantes aproximadamente. Então é uma população grande. Claro que comparado à China, comparado ao continente da Ásia, é pequeno, mas é considerável, né? Essa diversidade vai se refletir na cultura e na economia europeia, ou seja, essa diversidade tanto de pessoas quanto de costumes vai se refletir, né, na cultura da Europa e também na economia, né? A gente vai ver ao longo da aula de hoje que a economia e a cultura têm muitas e muitas características, tá? Com relação à cultura, né, é fruto da diversidade de povos que habitam um continente, ou seja, pessoas, povos diferentes no mesmo continente, digamos assim, tá? A publicidade de nações fez da economia da Europa uma das mais complexas do planeta e diversificadas do mundo, né? Por ser diferente, por ter diversas características, tipos diferentes, a gente acaba tendo essa economia como a mais complexa, a mais complicada, digamos assim, tá? Uma diversidade étnica, né? Vamos falar a respeito da população um pouco. Sua população é composta por um grande número de etnias que se distinguem, né, pela diversidade linguística, seja religiosa e cultural também, tá? A maior parte dos europeus é dividida em pelo menos 3 grandes grupos. Então, a grande maioria, né, não generalizando tudo, mas a grande maioria dos europeus são divididos nesses 3 grupos aí: os latinos, os germânicos e os eslavos, tá? Aqui no mapa vocês conseguem dar uma olhada que cada pedaço do mapa que está numa cor diferente é um idioma, seja de um sotaque diferente, né? Ou até mesmo na escrita de uma maneira diferente, tá? Então é um continente onde a gente tem uma diversidade muito grande, né, dos idiomas também. Aí, por outro lado, nesse mapa a gente tem a diversidade cultural das religiões, né? Essa parte mais em amarelo, né, para o canto são os ortodoxos, né? Os católicos aqui mais próximo do marrom. O azul lá em cima, os protestantes, e aqui perto da Romênia também. E os muçulmanos, que a gente tem em alguns fragmentos. Então, a gente acaba tendo uma diversidade também de religião, e a gente vai ver que, independente da religião que seja, esse continente ele acaba gerando alguns tipos de conflitos, né? Por ter muitas pessoas com pensamentos diferentes, com costumes diferentes, a gente acaba entrando no embate, tá? Essas bolinhas que estão no mapa, próximas do mapa, se você olhar aqui, próximo da França, né, tem uma bolinha, aqui em Roma também outra, são centros religiosos, né? São, digamos assim, a capital da parte da religião na Europa, tá? Diversidade cultural das religiões, né? Historicamente, a religião da Europa tem tido uma grande influência na arte, na cultura, na filosofia e direito europeu, né? Então, a religião ela é muito forte, muito importante na Europa, né? Então, ela acaba influenciando vários setores da população, tá? A religião majoritária na Europa é o cristianismo, né? Praticado por católicos, ortodoxos orientais e protestantes. Então, de fato, a religião que mais é predominante, né, no território europeu é o cristianismo, tá? Na sequência é o islamismo, que muita gente não sabe. O islamismo é algo muito forte, muito recorrente na Europa, né? Concentrado principalmente no sudeste, tá? Então a gente tem o cristianismo, né, ainda em foco na Europa, mas a gente tem o islamismo também subindo muito forte, muito rápido e tomando conta de muitas cidades assim, tá? Religiões minoritárias, né? Minoritárias, como o judaísmo, o budismo e o hinduísmo, né? Essas religiões são que realmente são poucas que a gente vê, são
em algumas cidades ou até mesmo bairros que a gente costuma ver essas religiões. Então, o foco principal é no cristianismo e no islamismo, tá? A gente tem o turismo, né, da Europa como um carro-chefe que a gente tem, né, desse continente, porque a Europa é o continente que recebe o maior fluxo de turistas do planeta, né? Os países mais visitados são a França, né, ali com a Torre Eiffel, a Itália com o Coliseu de Roma, né, a Espanha com aquela Sagrada Família em Barcelona, né, o Reino Unido e a Alemanha, né? Então são pontos turísticos muitos e muitos visitados, né? Então a gente acaba tendo um fluxo muito grande de turistas de todo o mundo, tá? O turismo religioso também é muito forte devido à presença de centros de peregrinações cristãs, como Roma, né, Santiago, Compostela e Fátima, né? Então a religião, mesmo, né, sendo um marco nessa parte do mundo, né, na Europa, ela também é muito forte no turismo, tá? A gente tem alguns transportes que compõem, né, a Europa, de fato, porque são transportes muito desenvolvidos, né? A gente vai ver ao longo da aula de hoje que a gente tem um transporte muito desenvolvido na Europa. Eles são os melhores transportes do mundo, tá? E a gente vê aqui no slide que está escrito assim: a Europa é o continente que possui a melhor rede de transportes do mundo, né? Como eu falei, são transportes muito desenvolvidos. Com isso a gente tem as ferrovias, né, que possibilitam o tráfego dos trens por quase todo o país, todos os países, né? Então praticamente a Europa é interligada através de trens, né? A gente não tem um fluxo tão grande de carros, né? Carros, motos na Europa. A gente tem grande parte da população se deslocando através dos trens, das ferrovias, né? As rodovias da Europa são consideradas mais modernas no mundo. Então, mesmo que as ferrovias, né, o tráfego dos trens, seja algo muito comum na vida do europeu, as rodovias também de lá são muito desenvolvidas, tá? O transporte hidroviário, né, é altamente utilizado, sobretudo devido à presença de rios, de planícies, movimentando uma enorme quantidade de carga anualmente, né? Então, o sistema hidroviário, né, o transporte hidroviário, ele é muito importante para a Europa, porque a gente tem um fluxo de produtos, né, da economia que sustenta grande parte da economia, e essa relação com um país ou outro, né, fazendo com que esse transporte hidroviário seja muito importante para essa região, tá? Temos também os portos fluviais, né, e marítimos, que são outra característica muito semelhante da Europa desde os tempos antigos. Essa parte de navegação em si, a água sempre foi muito utilizada pela Europa, né? Então, desde a época das colonizações, dos descobrimentos, né, que a Europa fez ao longo dos anos. Então, a Europa, ela é sem dúvidas um continente, né, onde ele utiliza muito do sistema hidroviário, né? O sistema hidroviário é muito importante para a Europa com o passar do tempo, tá? Temos alguns problemas, né? Como todo continente é cercado de problemas, querendo ou não, a gente tem os problemas populacionais na Europa, né? A parte da população, que é extremamente diversificada, né? A gente tem, como a gente citou, né, uns problemas religiosos, políticos. Então a gente tem algumas características que vamos citar agora, tá? Devido à diversidade populacional e ao crescimento econômico, a Europa enfrenta alguns conflitos, né? Com eles a gente destaca os movimentos nacionalistas, ou seja, são desencadeados, né, minorias étnicas, né, que lutam pela autonomia política parcial ou independência total do território que habitam, né? Então são essas minorias étnicas que lutam por uma autonomia, né, ou independência do território que elas estão reivindicando, né, os direitos e as terras que elas se encontram, tá? Em algumas minorias surgem grupos terroristas, né, que é o grande problema, digamos assim, que lutam pela independência, causando atentados para atingir seus objetivos, né? Então, é a parte mais radical, né, que é a minoria ainda na Europa, mas não deixa de existir, né, que acaba causando os atentados, né, aquelas tragédias que a gente acaba
vendo, né, na Europa, tá? A gente tem algumas características peculiares, né? Os movimentos xenofóbicos são movimentos de repúdio à entrada de estrangeiros na Europa, né? Aquele problema, infelizmente, que acontece da xenofobia, né? Da gente estar dando um tipo de preconceito a quem não é da Europa, né? Ou de alguma parte da Europa, digamos assim, porque isso acontece em alguns países da própria Europa também, tá? Intensificam-se os grupos que apoiam doutrinas racistas e exigem o repatriamento de imigrantes na Europa também, tá? É outro problema que a gente tem na população, tá? Diversidade econômica, né? Passando um pouco para a parte da economia da Europa. A localização entre a África e a Ásia fez da região europeia um ponto de passagem obrigatório, facilitando a absorção e irradiação dos conhecimentos, tecnologia e comércio de ambos continentes, né? Então a gente tem, por conta dessa localização da Europa, a gente tem uma passagem obrigatória em determinados locais, né? Fazendo com que a gente tenha uma absorção na Europa, principalmente, das tecnologias, dos comércios de vários continentes que passam por ali, tá? A Europa foi o berço da Revolução Industrial, né? Então, é um continente muito desenvolvido, muito à frente, né? Hoje a Europa possui elevado desenvolvimento econômico, contando diversificados centros de tecnologia de ponta, né? E muitas transnacionais com atuação mundial, né? Muitas indústrias da Europa estão espalhadas praticamente por todos os continentes, tá? A atividade industrial trouxe muitos problemas ambientais ao continente, né? Destacamos as chuvas ácidas, a poluição e o desmatamento, né? Infelizmente, por conta desse desenvolvimento econômico da Europa, a gente acaba tendo, por conta dessas indústrias, alguns problemas ambientais, né? As chuvas ácidas, muito por conta da poluição que a gente tem dessas indústrias, né? E o desmatamento, que não é algo que só a Europa tem como problema, o Brasil também sofre com isso e grande parte do mundo também sofre, tá? As principais regiões aí no mapa industriais da Europa, né? São essas que estão com um laranja um pouquinho mais escuro, né? Esses pontos são os pontos de indústria, né? As maiores indústrias da parte da Europa. Em preto, essa bolinha preta já são os outros centros industriais, não com uma proporção tão grande quanto os outros, tá? A agropecuária da Europa também é muito forte, porque apresenta uma diversificada produção agrícola, com grande produtividade, resultante dos solos férteis, né? É uma área muito boa de se implantar, e técnicas adequadas e modernas com elevada produtividade, né? A gente tem um desenvolvimento tecnológico muito grande na Europa. Com isso, a gente tem as máquinas mais vantajosas para a agropecuária, né? Para a agricultura, para a pecuária em si, nesse âmbito geral, né? Então, a gente tem umas técnicas muito avançadas que facilitam, né, esse processo. A cultura de cereais é predominante, né? Destacando-se o trigo, os rebanhos de suínos e de ovinos, né? O suíno destinado ao fornecimento de carne para atender o alto consumo, né? Eles consomem muita carne na Europa, né? Eles têm essa cultura de absorver, de consumir muita carne, tá? Os recursos minerais mais importantes, né, que a gente pode estar destacando é o petróleo, carvão, ferro e manganês, né? A pesca também muito importante nessas regiões. A batata, que é outro produto muito importante na Europa, né? Com esses principais produtores de batata, né? A Alemanha, a França, os países mais baixos, né? O Reino Unido e a Rússia, tá? E nas regiões onde a gente tem um clima mediterrâneo, né? Um clima mais tranquilo, favorável, a gente cultiva as oliveiras, né? Que se destinam à produção de azeite e de videiras, né? As videiras que fazem a produção de vinho da região da Europa, tá? Então a aula de hoje basicamente é essa, tá? A Europa tem muitas e muitas coisas para a gente falar. A gente apontou alguns fatos, né? Falamos um pouco da economia, falamos um pouco da população, religião, né? Idiomas de cada um, dos pedaços que a gente tem na Europa. E a gente, através dessa aula, a gente consegue ver que a Europa realmente é um país com uma diversidade muito grande de diversos setores, tá? Nas aulas seguintes a gente vai estar falando mais a respeito não só da Europa, mas também de todo mundo, tá bom? Um forte abraço.